Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula, né? Ainda falando sobre técnicas de estudo. Finalizamos a nossa última aula falando sobre encadeamento, né? E já colocando aqui as figuras para auxiliar no nosso resumo, naquilo que nós tiramos, né, de pedaços, de frases, de textos, ok? Como por exemplo aqui o artigo 5º. Muito bom. Dando continuidade, no exemplo 2 aqui, vou pegar um exemplo de matemática financeira, não é? Ó, capitalização de juros simples. Então, aqui nesse caso, né, o professor que nos ensinou, ele tratou lá uma história como ele via, né? Olha lá, a mãe vai perguntar para o filho, e aí, vai casar? Ele vai responder, juros, sim. Juros sim, ó, juros, né? Capital vezes a taxa vezes o prazo, ou seja, com uma pequena frase, você decorou uma fórmula, ok? E aí ele vai dando continuidade, né, nesse exemplo utilizado por ele. Por exemplo, aqui, ó, mãe, caso, juro, não é? Olha lá, ó, montante, capital mais juros é igual a montante. E aí ele somente aqui embaixo, você trazendo os juros para frente, o capital menos o montante é igual aos juros. Ou seja, uma pequena história, com uma pequena história você vai fazendo o encadeamento de todas as fórmulas que você precisa memorizar. Então a história ela é inventada por fora do assunto, mesmo que, né, aqui nesse caso mostrando que é um exemplo completamente diferente da matemática, mas de alguma forma você vai dando um sentido para você ir memorizando todas as fórmulas, não é? Quando, por exemplo, no próximo exemplo da fórmula, né, de capitalização a juros simples ainda, naqueles exercícios que não tem nem o capital e nem os juros lá descritos, de uma forma bastante simples, ele colocou uma outra frase lá, ó, mãe, caso um dia, mas na igreja Nossa Senhora. Ou seja, com isso, você verá que todas as fórmulas mais para frente, não é, nas aulas de matemática financeira, todas as fórmulas estão concatenadas com essa história. Então, através de uma história, aquilo que você pode ir concatenando, encadeando, não é, as coisas de uma maneira que você possa se lembrar da história, e se lembrando da história, você lembra das fórmulas, ok? Porque ficar decorando fórmulas em estatística, em matemática financeira e até mesmo em matemática básica, não é muito simples. Então, se você coloca essas fórmulas sempre de uma forma muito bem concatenada, com alguma história que seja relevante, que você mesmo possa criar, não é? Com algum assunto que você acha que é relevante para você, você vai conseguir se lembrar dessas fórmulas de uma maneira muito simples, ok? Aqui também é apenas um exemplo, não é? De um quadro sinóptico, de um encadeamento, perdão, não é? E aqui sim, quando a gente fala de quadro sinóptico, por exemplo, não é somente também, colocando como exemplo, né, como se fosse índices, né, as fichas, construindo o seu fichário, o seu resumo, não é? Por exemplo, quando eu coloquei aqui um assunto, administração pública indireta, não é? A administração pública indireta, ela é realizada pelos entes. E aí eu me lembrei aqui da palavra ESAF, não é? Segundo lá também uma aula que eu tive, por quê? Porque era uma banca que era importante para mim, eu tinha que estudar para provas, né, à época, para essa banca. Então, essa palavra ESAF, ela resume todos os entes da administração pública indireta que eu precisava lembrar lá. A letra E, empresas públicas. S, sociedade de economias mistas. A letra A, autarquias. E a letra F, fundações, né? Fundações públicas e fundações privadas. E além disso, eu poderia estender aqui, não é, os assuntos. Empresas públicas, eu poderia puxar uma seta aqui, empresas de direito privado, de direito público, enfim, não é? Autarquias, né? Aquilo que é atividade principal, aquilo que é atividade não principal, enfim. Você pode ir
resumindo, né, todo o seu assunto em pequenas palavras e formando um encadeamento desse quadro sinóptico que de uma forma, numa leitura rápida, você consiga revisar todo aquele assunto que você estudou, ok? Isso é bastante produtivo, não é? Outro exemplo aqui de baixo, a administração financeira e orçamentária, não é? Coloquei lá todos os assuntos, né? Ou pelo menos alguns dos assuntos envolvidos, né? Orçamento público, receitas e despesas, né? O CIAF e o CIDOR, que são os sistemas, né? Da administração financeira e do orçamento, o PPA, LDO e a LOA, não é? Que são os planos, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento, e com isso você poderia até quebrar, colocar aqui outras setas, né? Uma para PPA, outra para LDO, para colocar os prazos de validade de cada uma, não é? Para colocar o processo de aprovação, como funciona. Então, assim, de forma resumida, você vai montando os seus assuntos de uma forma bastante simples e que você estude, né? Que você possa se recordar daqueles assuntos de uma maneira muito mais eficaz, aqui, de uma maneira bastante eficiente, para no momento que você precisar, você vai se lembrar do seu resumo, do seu encadeamento e vai com isso montando, não é, a sua resposta durante a prova, acessando aquela resposta de forma muito rápida, muito precisa, não é? Aqui, por exemplo, um resuminho da história da administração, não é? Administração geral, uma cronologia das teorias, né? Desde o início, em 1903, até os anos 2000. Ele vai colocando lá de forma bastante resumida, não é? De década por década, o que foi acontecendo, a evolução da administração de empresas, não é? De uma forma bastante resumida. Abordei aqui num pequeno quadro todo o resumo sobre administração. Se você leu bastante sobre o assunto, quando você bater o olho em algum tópico aqui, basicamente você vai estar acessando as informações intrínsecas, todas aquelas informações a respeito de cada uma dessas fases, não é, da administração. Por isso que é importante fazer os resumos, porque através dos resumos você estuda todo o assunto de forma muito mais abrangente. Ó. Aqui quadros muito mais detalhados, vamos dizer assim, né, do que o anterior. O anterior era bastante superficial. Aqui você separa, por exemplo, ainda falando de teoria, né, de administração geral, quando foi ênfase nas tarefas da administração científica, quando a ênfase passou para a estrutura, não é? Neoclássica, teoria da burocracia, estruturalista, enfim. E aí você vai colocando, ó, através de uma planilha, né, através de quadros, um resumo sobre toda a abordagem daquele assunto. Isso faz com que você também acelere esse processo de retirada da informação no momento que você precisa, ok? Quando você está lá realizando a sua prova. Então é através desse tipo de trabalho, desse tipo de resumo, ó, por exemplo aqui, aí depois a fase das pessoas, não é? Aqui eu não estou levando em conta as datas, a cronologia, não é, da data, estou apenas lembrando das matérias, não é assim, o que era importante em cada ênfase, em cada teoria administrativa, em cada enfoque. Tá? Então aqui eu não estou dando importância ao assunto, apenas a forma como o assunto foi resumido, não é? Num quadro sinóptico bastante eficiente, que você aborde várias informações e informações que levam a outras informações um pouquinho mais detalhadas, e com a leitura desses quadros você traz à sua memória todo aquele assunto que você leu diversas vezes sobre quando estávamos lá realizando as repetições, ok? Então apenas exemplos práticos, simples, que podem ser montados durante o encadeamento, durante a montagem com figuras, com quadros sinópticos. Esse foi então o nosso primeiro método. Com isso a gente resume, não é, tudo aquilo que precisamos fazer até aqui.
ok? Iniciaremos então falando agora do nosso segundo método de estudo, né? A nossa segunda técnica, que podem ser associadas umas às outras, né? Aliás, devem ser associadas. Por exemplo, aqui, ó, a técnica da visão do mapa, não é? Ela é uma visão de árvore, de baixo para cima, né? O tronco no centro e os galhos em volta. Assim como vimos na figura na primeira aula, quando tratava do cérebro, né? O neurônio e as conexões neurais, ou seja, o neurônio é o tronco da árvore e as conexões são os galhos da árvore, não é? E as folhas são as informações que nós vamos inserir dentro desses galhos, não é? Para desmembrar o assunto, organizar o assunto para o cérebro, ok? Um mapa mental é um resumo criado de forma visual, que tem o objetivo fazer com que as pessoas que os elaboram entendam o todo de forma instantânea. Ou seja, quando fizermos lá as leituras, as repetições, aí fizemos, né, todo o encadeamento lá, fizemos os quadros sinóticos, colocamos figuras, né, nesses quadros, enfim, nós já demos um grande passo aí para a memorização de tudo aquilo que a gente precisa, e é bastante trabalhoso. Depois disso, o que você pode fazer? Você vai pegar todo esse assunto e vai transformar ele num mapa mental. Isso vai acelerar ainda mais a sua capacidade de estudar aquele material. Por quê, né? Porque da forma como o mapa mental é elaborado, ele aguça a informação, aguça o seu cérebro, faz com que o seu cérebro trabalhe de forma muito mais prazerosa, muito mais rápida. Por quê? Porque ele leva em conta cores, não é? Ele leva em conta uma organização que o cérebro entende de uma maneira muito fácil, ok? Pelo formato, né? Que ser igual aos dos neurônios, não é? O que visa facilitar essa organização. Então o próprio cérebro vê no mapa mental ali quando uma forma muito fácil de entender, de separar as pastas, de organizar o arquivo, ok? Para ativar os dois lados do cérebro, usamos muitas cores e figuras na sua criação, sempre em sentido horário. Ou seja, temos que construir um mapa em sentido horário e lembrar-nos desse fato aqui bastante importante. O cérebro humano, ele tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, ok? O hemisfério direito, não é, como veremos, ele tem lá um lado, não é, muito mais racional, não é, muito mais criativo, enfim, cada hemisfério tem o seu ponto e nós veremos um pouco mais adiante. O que é importante aqui é sabermos que nós temos que dar condições para que os dois lados do cérebro trabalhem de forma harmoniosa. Os dois lados do cérebro tenham prazer em ver uma informação, ok? Então, quando separamos palavras-chave e associamos essas imagens a imagens-chave, a palavras-chave, né? Essas imagens coloridas, né? Utilizando sempre aquele material que trouxemos lá do encadeamento e até mesmo algumas figuras que já trazemos de lá, não é? Do encadeamento, com figuras, ó, aquilo que estávamos falando sobre o cérebro. Então, o lado esquerdo, não é? Eu disse lá o direito, não. O lado esquerdo, ele é muito mais racional, lógico, matemático. E o lado direito, ele já é intuitivo, criativo, artístico. Então, você tem que construir um mapa mental, não é, que dê uma informação lá para o lado esquerdo, né, que é um lado intelectual, ativo, analítico, não é, sequencial, lógico, racional. O lado esquerdo do cérebro, ele sente mais atraído por esse tipo de informação. Já o lado direito não, ele é muito mais eterno, né, atemporal, ele é muito mais tácito, muito mais simultâneo, não é, assim, espacial, irracional, experimental, não é? Então, é aquele lado do lazer, é aquele lado que a gente gosta de ver. São os filmes, não é? São as revistas, são aquilo que nos dá prazer. O lado esquerdo é aquele lado lógico, né? Do lado do trabalho, aquilo que às vezes nós temos
mais desenvolvido, mais focado em resultado, não é? As duas pessoas, né, assim, existem pessoas que ficam mais, né, vamos dizer assim, atraídas pelo lado esquerdo e outras mais pelo lado direito, e até isso define muito aí a profissão, né, de cada um. Porém, para que nós possamos equilibrar essas duas coisas, nós trazemos o lado criativo junto com o lado de informação para os mapas mentais, fazendo com que o mapa fique, né, de uma forma bastante simples, colorido e informativo. Ou seja, você trabalha os dois lados do cérebro, levando em conta aquilo que cada uma das partes necessita para trabalhar de forma prazerosa, para que o seu estudo, né, aquilo que você precisa organizar, né, aquilo que você precisa na sua memória, fique muito bem armazenado. Um mapa mental, então, ele vai planejar, você precisa planejar a construção dele, não é? Com todos aqueles assuntos que você trouxe lá do encadeamento. Por isso que é importante fazer um método após o outro, porque com isso você vai aproveitando o material de um, levando o material para o outro e fazendo, né, assim, um estudo bastante ativo, não é? Um estudo sempre de muito trabalho, de muita participação no assunto. Isso tudo vai fazendo com que a sua capacidade de memorização seja aumentada. Então, um mapa mental ele vai te ajudar a planejar os seus estudos, planejar, não é? Montar tudo aquilo que você precisa para aquele assunto, não é? Quais são as palavras, quais são as imagens. Ele vai organizar isso para você, não é? Através de cores, de imagens, de palavras também. Você vai poder com isso criar, não é? Um processo de criação de mapas com aquilo que você gosta, né? Gosta, utilizando aí até letras de músicas, quadros, figuras, enfim, tudo aquilo que você gosta de né, no seu dia a dia, aquilo que você tem mais prazer em fazer, não é? Além disso, você estará inovando, trazendo, né, para aqueles assuntos aquilo que você acha que é fundamental, não é? Então, assim, por isso que cada um tem que fazer o seu. Quando você faz o seu, você inova, você traz aquelas ideias que são importantes para você, não é? Com as suas palavras, os seus sentimentos, não é? As suas experiências de vida, ok? Isso vai de alguma forma inspirar, não é? Quando você estiver estudando, isso vai te inspirando a trazer até novas informações, a construir novos mapas e fazendo disso um exercício natural, um trabalho natural de estudo, não é? Com isso você vai conseguir resolver questões muito mais rápido. No momento que você estiver resolvendo as questões, por você ter ajudado o cérebro a trabalhar dessa forma organizada, ajudado os dois lados do cérebro a trabalhar de forma harmoniosa, não é? Com as cores, com o planejamento, com a organização, com aquela criação, inovação, você vai conseguir resolver problemas de forma muito mais rápido e o seu nível né, de assertividade de questões vai ser bastante elevado, ok? Porque, né, conforme vimos lá nessa parte de comunicação do cérebro, né, o cérebro ele faz com que você tenha, né, através das conexões gerais, né, neurais, perdão, essa comunicação interna. E também você pode se comunicar através dos mapas mentais com outros alunos, não é? Uma coisa bastante importante é quando a gente faz os estudos em grupo. Estudos em grupo também é uma dica muito importante, não é? Assim, vamos lembrar que a maioria das coisas que fazemos bem, fazemos em grupo. Trabalhar sozinho nem sempre é uma boa solução. Enquanto você está montando o seu material, excelente. Mas trocar ideias, não é? Trabalhar em grupo, mandar essas ideias para outras pessoas, receber sugestões, melhorar o seu trabalho através do trabalho de outras pessoas, é bastante importante. Cada um vai fazer o seu, porém, um pode ajudar, um pode contribuir com o outro, porque dessa forma todos irão aprender melhor, ok?
Processo de aprendizagem, não é? Através da repetição, através dos estudos, através dos estudos em grupo, não é? Da troca de ideias, ele é fundamental, ok? Então, assim, todo esse processo, ele tem que acontecer de forma natural. Quando você está estudando, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo, não é? Atenção, como vimos lá, atenção, ela é fundamental para o processo de memorização. Se você não trabalhar dessa forma, se você não tiver organização, planejamento, se você não estudar em grupos, não é? Como que você vai aprender? Aprender é um processo de relações também, relações humanas, de troca de informações, de contato com novas técnicas, não é? De contato com novas informações, ok? Aqui apenas mais um exemplo de mapa mental. Quando vocês procurarem na internet, vocês vão ver imagens de mapa mental lá, muitas, né? Cada um de uma maneira. Por quê? Cada um tem que fazer o seu. Você pode pegar algum material para te inspirar, para te ajudar, porém, tente montar o seu. Cada um montando o seu com as suas cores, olha. Tá vendo aqui, ó? Ele divide um mapa mental aqui em alguns passos, ó. Planejamento, né? Projetos, metas, estratégias, criatividade, não é? Produtividade, colaboração, tá vendo? Aquilo que falamos, trabalhar em equipe, compartilhar, né? Quais são os benefícios, né? Ter uma visão geral, é mais fácil de memorizar com essas cores todas, com essas figuras, e é simples e divertido. Quando você está estudando, transforme isso num processo divertido, não é? Porque montar esses mapas mentais, colocando figuras, informações, às vezes é muito mais prazeroso, né? Aquele lado direito do cérebro, ele fica mais ativo e você acaba tendo muito mais prazer em estudar do que aquela leitura apenas que você fica fazendo ali, não é? Então, super importante fazer essas coisas todas de forma bastante produtiva, bastante criativa, com a participação de todos os colegas, trocar informações, mandar e receber mapas de outras pessoas para você utilizar como exemplos, não é? E através do mapa mental, com o tempo, não é? Você vai pegando uma forma, né? Você vai pegando uma prática de montá-los, de fazê-los, que vai se tornando para você, para toda a sua vida, até para trabalhos profissionais mais para frente, quando você precisar montar alguns projetos, não é? Alguns processos dentro de companhias, empresas, né? De serviços ou produtos, enfim. Você pode utilizar essa técnica para você fazer o seu planejamento, para você montar palestras, quando você precisa realizar palestras, se você montar um bom mapa mental para te dar direção, não é? Quando você tem que fazer a apresentação de um trabalho, por exemplo. Tudo isso ajuda você a memorizar tudo aquilo que você precisa, ok? Muito bom. Então, com a técnica dos mapas mentais, encerramos aqui a nossa segunda aula, ok? E voltaremos então para a nossa última aula sobre esse assunto de técnicas de estudo e memorização. Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até mais.